Muito bom dia, nação. Logo cedo já estamos aqui trazendo as informações do Flamengo para vocês e hoje vamos trazer aqui as informações sobre o Flamengo e o Fluminense. O Mengão, que vai fazer o clássico contra o Fluminense na final do Campeonato Carioca, conseguiu vencer o Vasco. O Fluminense venceu Volta Redonda e agora os dois vão se encontrar novamente com duas decisões, o jogo de ida e jogo de volta. E os comentaristas falaram tudo sobre a preparação dos dois times, que inclusive o Flamengo tem aí o Arrascaeta lesionado, que inclusive foi cortado da seleção uruguaia pelo fato de sentir dores no pubis. E será que ele consegue se recuperar daqui até a final do Campeonato Carioca, que inclusive o Flamengo terá 13 dias para poder se preparar? E nós sabemos que o Vitor Pereira está mexendo muito na equipe. Será que ele deve fazer novas mudanças no Mengão? Então nós vamos aqui analisar e vamos reagir os comentaristas falando, por isso já chega deixando o seu like. Vamos bater uma meta de 1000 likes para esse vídeo, quero ver a força da torcida do Flamengo. E se você não é inscrito no canal, convido você para se inscrever apertando o botão vermelho aqui embaixo, ativa o sino das notificações, porque assim sempre você vai receber as notícias e informações do Flamengo, tá bom? Créditos desse vídeo, vou deixar o canal ESPN Brasil e também SBT Esportes, link na descrição. Vamos para as notícias do Flamengo. Para quarto ano seguido com Fla-Flu na decisão. O Fluminense goleou Volta Redonda e o Flamengo venceu o Vasco mais uma vez. É o nosso primeiro assunto para valer aqui no Sport Center. O bote certeiro, a arrancada firme de Matheus França, o grito magnético de Mengo da arquibancada. O pênalti cobrado por Pedro basicamente selou a classificação do Flamengo à final do Carioca. Vitor Pereira sacou Gabigol e Arrascaeta, resistiu ao maremoto da arquibancada para tentar a bonança da classificação. Depois de frustrações nos 3 objetivos iniciais do ano, o Flamengo venceu 2 clássicos seguidos. Está na sua 5ª final consecutiva do Campeonato Carioca. O craque deixou o campo para a entrada do garoto, que sofreu o pênalti. Uma decisão contestada, mas que deu certo. E de repente, quem sabe, os ventos estão a favor do técnico Vitor Pereira. Estávamos muito curtos e eu acho que a entrada do França deu-nos a profundidade que estava a faltar naquele momento, porque o Vasco a arriscar tudo em termos de pressão, a ficar mano a mano com os jogadores da frente, e o França no mano a mano, no 1 contra 1, é um jogador diferenciado e numa ação explosiva consegue ir e conseguir-nos, quem conseguiu um penalti e outra oportunidade de gol que podia ter feito. Agora vão ser 3 dias de folga. VP e comissão entenderam a necessidade de um descanso físico e mental depois de um mês com apenas 2 paradas. A maratona dá um respiro. A partir de quinta, vão ser 10 dias seguidos de treinos no Ninho do Urubu até o início da decisão contra o Fluminense. Vitor Pereira, então, vai ter tempo para ajustar o que desejar, fazer mais mudanças, subir o nível para a decisão e comprovar se o barco rubro-negro pegou enfim ventos a favor de uma bonança. E foi uma beleza esse gol do Ayrton Lucas, jogador importantíssimo ali na lateral esquerda do Flamengo. O Mengão é o time a ser batido? Pelo retrospecto, parece que sim, né? São 10 decisões, então, 7 finais nestas 10 edições, 5 títulos e 1 vice. Exatamente no ano passado, deu o Fluminense na decisão do Campeonato Estadual. Então, neste ano agora, pela 4ª vez consecutivas, teremos Fla-Flu. E aí, Antero, essa classificação do Flamengo, temos aí 2 vitórias contra o Vasco. Quer dizer, é um viés de alta, a gente tem esse tempo aí para trabalhar, o futebol brasileiro parando por causa da data FIFA. Podemos ver uma evolução do time do Vitor Pereira e as forças chegarem mais equilibradas na final, Antero? Sim. Ele vai dar essa folga, ok, considerou necessária, mas terá um tempo razoável dentro dos compromissos que o calendário apresenta para o Flamengo, para observar, como disse o Pedro, para observar, fazer correções, sobretudo testes, e chegar a uma conclusão de qual o Flamengo ideal neste momento, ou as variações, as variantes que esse time pode ter durante os jogos, durante as competições.
Então, a gente nota o quê? Que o Vitor Pereira, mesmo pressionado, até, pelo menos uma semana atrás, um pouco mais do que isso, né? Agora ele vai colocando as manguinhas de fora, que é o que se espera de um treinador. E o que significa colocar manguinhas de fora? Fazer essas alterações. O Gabigol sai, a Arrascaeta sai, se bem que depois o Flamengo emitiu uma nota dizendo que o Arrascaeta estava com problema físico. O Everton Ribeiro fica um pouquinho aqui na reserva. Então, ele começa aos poucos a mexer em jogadores até um tempo atrás intocáveis. Menos o Pedro, né? O Pedro hoje é uma referência importante na equipe. Ele faz mudanças na forma, na estrutura do time, ou com 3 zagueiros, ou com 4, coloca o Cebolinha uma hora para jogar ali de ala, para quebrar o galho, para ser testado. A torcida xinga, mas é evidente que ele está ali, observando na prática o que pode fazer, como pode mexer com este Flamengo. Agora terá essa pausa, esses dias para treinar isso que nós vimos em campo, mas em jogos, valendo pontos e valendo classificação. É o que se espera mesmo, é o que se deseja ver do trabalho de fato do Vitor Pereira, até abstraindo as frustrações iniciais. Serão jogos complicados com o Fluminense? Certamente, porque o Fluminense está mais inteiro, está mais completo, está mais definido do que o Flamengo. Inclusive no que se refere à comissão técnica que vem já da temporada anterior. Então, sim, mas no campeonato estadual continua sendo o rival, o grande clube a ser batido. Vimos que Botafogo e Vasco ainda estão tateando, né, um caminho que os coloque de novo como protagonistas ou candidatos a isso, né, e o Fluminense, que é o que surge neste momento como a ameaça. Esse time que ainda, vimos no retrospecto, Edu, vai dominando o futebol local do Rio de Janeiro. Agora o Fluminense talvez apresentando o futebol mais bonito desse campeonato, né? No primeiro jogo, no primeiro Fla-Flu, já muita gente apontava o Fluminense como favorito. Vamos ver como chegam a essa decisão. E o Pedro Henrique Torre trouxe a informação no Maracanã, muita gente reclamou da saída do Gabigol. Mas tem uma parte grande da torcida também falando assim, não, o Gabigol já está na hora de sair, está precisando sair. Como se a culpa fosse dele e o futebol não está tão fluido assim. Antero, é para pensar nisso, nessa opção? Ou pelo laço, pelo que já mostrou na história, não só marcando gols importantes, mas pelo bom futebol que ele mostrou, tem que dar mais tempo para o Gabigol, afinal não dá para botar a culpa só nele? Não, claro que não, absolutamente. Nós falamos falamos, né, muitas vezes nestes meses iniciais de ano que o Flamengo está com uma instabilidade no sistema defensivo. Tem tomado muitos gols, e sistema defensivo não são só goleiros e os 4 zagueiros, são também os componentes de meio campo, eu coloco até os de frente, quando são treinados ou condicionados a fechar até certo ponto, quando o time é atacado. Então, o Flamengo, a instabilidade do Flamengo passa por todos os setores, e até pelo seu treinador. Então, volto a sendo repetitivo, terá tempo para fazer essas correções. Agora, jogadores vivem fases também instáveis, individualmente. Né? Já vimos todos, de Pelé, Maradona, Cruyff, Messi, até o mais humilde jogador, todos vivem um momento de oscilação. E é o que está acontecendo com o Gabigol. Puxa vida, nos últimos anos, ou desde que chegou ao Flamengo, é um jogador que não se escondeu em momentos decisivos, fez gols, né, em partidas assim cruciais, fundamentais, decisivas e que valiam o título. Né? Um jogador que é importante, por exemplo, para preocupar adversários, abrir espaços, cobrar pênaltis. Não, ele é muito útil. Sair, para mim, seria descansar um pouco. Não sair, tchau, o Gabigol está na hora de ir embora. Pelo amor de Deus, só se for uma coisa muito doida. Agora, ele pode, sim, ser poupado, e isso cabe ao técnico, ao Vitor Pereira, saber como. Se não entra em campo, se fica no banco, se em algumas partidas ele nem é relacionado, sei lá. É uma aposta que ele tem de ter, mas em convivência, em conivência, em acordo com o jogador. Sabe? Fala assim, vem cá, vamos conversar um pouquinho. O que é que você acha melhor para você? Eu acho melhor isso, aquilo, etc. E pronto. E recuperar o Gabigol, porque ele tem futebol ainda por muito tempo, para tornar o Flamengo forte. Agora, você vê que engraçado, né, Edu? No começo do ano passado,
com a chegada do Paulo Souza, era aquela discussão, podem jogar Gabigol e Pedro, podem, não podem, não, os dois juntos não dão certo, etc. Tanto que chegou um momento que o Pedro ficou na mira de grandes clubes. O Palmeiras, por exemplo, queria o Pedro. E fez muito bem o Flamengo, fez muito bem o Pedro, de ambos falar assim, não, vamos ver o que acontece. E hoje é um jogador mais até letal, né, do que o próprio Gabigol. Mas se fosse o Flamengo, fala assim, não, Gabigol, você não vai embora de jeito, não fica aqui. Descansa um pouquinho porque você é nosso. Até nesse crescimento do Pedro, com dupla com o Gabigol sai um pouco das suas características, começa a mostrar ali mais fora da área, né, para servir o Pedro. A gente acompanhou isso durante o ano passado. Mas o encontro de treinadores, o Vitor Pereira, o Fernando Diniz, neste Fla-Flu, mais uma vez decidindo o Campeonato Carioca. Então a gente vê o retrospecto dos dois treinadores. Então, Vitor Pereira com 18 jogos, 11, 2 e 5. 5 derrotas. O Fernando Diniz, 9, 1, 3. Perdeu 3. O aproveitamento do VP é quase 65%. Do Fernando Diniz é quase 72%. O Fluminense marcou mais, né? 2,15 gols em média por jogo contra 1,84 do Flamengo. E você vê que o Flamengo sofre muito gol, né? 1,05 contra 0,46 do Fernando Diniz. É claro que também nessa média de gols marcados temos que levar em conta o 7-0. O que é isso? Contra o Volta Redonda, foi um jogaço do Fluminense. Até por isso, Antero, temos um favorito e pensando nesse prazo que a gente tem, são 12 dias, vão ser 12 dias de trabalho, né? Como a gente falou na reportagem. O Fernando Diniz já tem um trabalho consolidado. O Vitor Pereira vai ter que trabalhar mais, porque é unânime que o Flamengo poderia, com as peças que tem, estar jogando mais. Muita gente pensa assim. Se não é unânime, muita gente, a maioria, pensa assim. Nesse cenário, temos o Fluminense favorito, Antero? Olha, o Fluminense, ele entra mais estável. Eu não quero nem usar favorito, porque é um jogo que, dizia Nelson Rodrigues, ele começou 5 minutos antes do nada, né, esse clássico, o Fla-Flu, mas tem a história que conta, e conta mesmo, não é um lugar comum não. No caso desses dois times, assim como é Flamengo e Vasco, né? Nós vimos o Vasco ganhando uma vez do Flamengo. Eu vejo hoje o Fluminense mais estável, com ideia mais clara do que quer, de como fazer. Os jogadores conhecem o seu treinador, sabem o que ele deseja que eles executem dentro de campo, e isso é importante. Agora, o Flamengo tem muita qualidade no seu elenco, tem jogadores, mesmo que eles estejam sendo mexidos, né? Citamos aqui o Arrascaeta, o Everton, o próprio Gabigol como exemplos, mas ainda estão tentando conhecer o seu treinador. Isso pode fazer a diferença, né? A qualidade do Flamengo pode decidir, né? Jogadas individuais, e o coletivo e também qualidades individuais do Fluminense podem fazer a diferença. Hoje, se fosse aquela coisa de apostar fichas, antes, né, da primeira partida, depois a coisa pode mudar. Eu poria 6-4 para o Fluminense. Então não é uma diferença assim tão acentuada, mas é sim um time mais estável. E nessa conta, Edu, nesse retrospecto, a gente tem de levar em consideração, e acho que isso foi feito, que constam os jogos do Flamengo contra o Palmeiras, na decisão da Recopa Sul-Americana e o Mundial. Ou seja, o Flamengo já teve uns desafios assim, muito mais complicados do que o Fluminense. E essas escorregadas, derrotas e tal, nessas competições, acabam influenciando nessa tabela que acabamos de mostrar. Bem lembrado, bem observado. Agora, eu queria muito acompanhar um treino do Fernando Diniz. Aliás, nessa segunda-feira o Flamengo anunciou que vai abrir os treinos para a imprensa. Isso a gente está sentindo muita falta, né, de acompanhar treino. O treino do Fernando Diniz, pelo que todo mundo fala, é muito bem feito. E a gente vê o resultado, né? Quando ele vai de um time, quando ele chega num time, o time começa a ter aquela coisa do trio de um lado, do outro, a troca de passes. É impressionante como ele dá a cara dele para o time. Vamos ver se o Vitor Pereira também aproveita esse período para dar a cara dele ao Flamengo.
Flamengo, quando marca, muitas vezes em jogadas individuais, ao contrário do Fluminense, que marca em jogadas coletivas a maioria de seus gols. Enquanto isso, Vene Casagrande, vamos analisar o lado do Flamengo? Venceu, passou de fase, mas te convenceu o Flamengo? Não me convenceu e eu acho que não convenceu 99% da torcida do Flamengo, tanto é que o treinador, mesmo ganhando por 3-1, foi chamado de burro após algumas substituições que ele fez durante a partida. Eu vou ser bem sincero, o Vasco foi melhor na maior parte da partida. O Vasco chegou muito mais com perigo do que o Flamengo. Mas o Flamengo, quando chegou, soube aproveitar as oportunidades. Eu continuo dizendo, esse esquema com 3 zagueiros me preocupa muito. O Flamengo não fez uma boa partida. Muito pelo contrário, o Flamengo fez uma má partida, o time totalmente desorganizado. Um time que ficou uma semana inteira treinando e chega para esse duelo mal, desorganizado, taticamente falando, e mal fisicamente também, porque se a gente for parar para analisar no segundo tempo, o time caiu totalmente de rendimento por causa da parte física. Então, para resumir, venceu, não me convenceu e eu estou preocupado para a final do Campeonato Carioca. Mostra o Pix antes de falar do Vasco da Bora, Gama, bobinho! Lucas Pedrosa. Aí, ó, tá aí o Pix feito. Cadê? Dá pra ver o nome do Veneno Pix? Ó, e chegou aqui, ó. Pix recebido com sucesso. Você recebeu um Pix de Lucas Pedrosa. Valeu, Vascão! Parabéns, Vascão! Muito obrigado. Lucas Pedrosa, o Venê falou do segundo tempo e até, assim, um bom pedaço do segundo tempo eu achei que ia dar pro Vasco. Vamos lá, Fernanda. Eu acho que o Vasco ontem jogou melhor que o Flamengo, tá? A grande diferença é a seguinte, o Vasco é um elenco em formação, o Vasco é um time que jogou 3 partidas decisivas em 6 dias, o Flamengo teve a semana inteira para treinar, fisicamente você via o desgaste dos jogadores e o Vasco criou bastante, principalmente no segundo tempo. Na minha live ontem eu fiz uma contagem nos melhores momentos, o Vasco teve 6 oportunidades, enquanto o Flamengo só teve uma durante 30 minutos do segundo tempo, que foi uma falta do Arrascaeta que o Léo Jardim defendeu. O Vasco teve chances, criou, buscou, construiu e o que faltou? A efetividade. Essa é a diferença do Flamengo, que é campeão da Libertadores, que é campeão da Copa do Brasil e que é um time extremamente qualificado e efetivo. O Matheus França foi numa bola, o Capasso, de forma inexplicável, deu um carrinho sem total necessidade, sem nenhuma necessidade, na verdade, e foi o pênalti. Pedro foi lá, converteu. O outro lance, e aí, na minha visão, eu acho que foi um gol irregular. Não estou falando justificando a derrota, mas o Pedro bate a falta 2 metros na frente de onde a falta foi cobrada. E isso aí, não é questão de malandragem. O Pedro não tem culpa nenhuma nisso. Ele foi inteligente. Mas aí é regra. A falta tem que ser batida de onde ela foi marcada. E o Ayrton Lucas, com muita qualidade, coisa que o Vasco não teve para finalizar a jogada, deu a cavadinha, total mérito do Ayrton Lucas também. Então, assim, o Vasco jogou melhor que o Flamengo. O Vasco que a gente viu ontem foi o Vasco que o torcedor se empolgou durante a temporada. Bem diferente da partida contra o ABC. Então eu vejo um Vasco com muito mais coisas a se admirar, coisas promissoras do que terra arrasada. Mas, infelizmente, esse é o preço que se paga. Quando um time coloca o Everton Ribeiro e o Vidal em campo, fazendo uma substituição, e o próprio Matheus França, e o outro coloca, com todo respeito aos garotos que eu gosto muito, o Barros e o Eric Marcos, essa é a grande diferença. Então o Vasco caiu de rendimento depois das substituições, o Flamengo soube matar a partida e o Vasco não soube. O Júnior Maestro fala muito isso. Não adianta você só enfiar a faca. Você tem que girar, porque contra times que você tem, como o Flamengo, que tem a qualidade que tem, você vai ser punido. Uma hora você vai ser punido. A gente já vai falar com o Pedrosa em relação ao Rodrigo, que jogou ontem. Muito. E mais uma vez segurou bem o Arrascaeta. Veneza, você queria falar alguma coisa? Então, eu quero chamar a atenção para algumas situações ali no Flamengo. O Vitor Pereira ele foi chamado de burro por conta das substituições. Sim. Uma delas, eu posso até entender o torcedor do Flamengo, que foi a saída do Gabigol. Eu não tiro o Gabigol, o jogador decisivo, você não pode tirar. E ele nem estava fazendo uma má partida assim. Agora, o Vitor Pereira, ele ganhou o jogo nas substituições. O Arrascaeta estava visivelmente mal fisicamente, tanto é que durante a transmissão a própria Bruna Deltri relatou isso, que ele estava saindo com dores, e o Flamengo inclusive noticiou depois que ele teve uma lesão muscular, tanto é que possivelmente será cortado. Já foi cortado da seleção uruguaia, então ele tinha que sair. Ele coloca o Matheus França e quem ganhou o jogo? Foi o Matheus França, que roubou a bola do Rodrigo, e depois ele entrou com muita intensidade, ajudando os jogadores e acabou ajudando ali no setor ofensivo. Acho legal então, eu vou ponderar o seguinte, eu não acho justo o torcedor do Flamengo chamar o Vitor Pereira de burro assim, durante a partida. Concordo. Porque as substituições deram certo.
O Flamengo ganhou o jogo nas substituições. Mas gatilha o jogo do Fluminense, Vene. Não. É o quê? Gatilha na cabeça do torcedor aquele jogo com o Fluminense. Mas o que em ele... que ele Olha mexe, só, tira Fernanda. personagens como o Gabigol. Ele não Fernanda, tira olha qualquer só. um, né? A todo momento, quem ele tirar, ele vai ser xingado então. Porque o Arrascaeta, ele tinha que sair. Ele tinha que sair. É o que eu falo. O Gabigol eu não tiraria. Até entendo o torcedor do Flamengo criticar por conta disso. Agora, as demais substituições, ele tinha que fazer. Tanto é que deu certo, repito, deu certo. Então, eu não acho justo o Vitor Pereira ter sido chamado de burro. Eu acho que se fosse após a partida, tivesse perdido o jogo, beleza. Agora, durante o jogo, ele ser chamado de burro, e ele mostrou que a estratégia dele estava certa. Posso dizer, Vene, eu até não tem como tirar o mérito dele. Ele é o treinador, mas é ele que vai mexer mesmo. E tinha que mexer, não tinha como. A gente percebe que um dos grandes problemas do Flamengo é a questão física. E aí você trouxe um personagem que também, por uma questão clínica, já não aguentava mais, que era o Arrascaeta. Mas eu não sinto, quando o Vitor Pereira mexe, que é uma mudança tática visível, que ele ganhou na prancheta. Eu sinto que o personagem que entrou com aquela vontade, no caso do Matheus França, e o personagem fez toda a diferença. Não uma mudança ali tática, ele mexeu porque tinha um ajuste defensivo, não. O personagem que entra é o personagem que faz faz a história, né? Isso eu concordo muito com você. O Vitor Pereira, ele não faz substituições de forma estratégica. Isso eu concordo muito com você e é algo que eu cobro dele. Que o treinador ele precisa fazer isso. É basicamente o que Fernando Diniz faz lá no lado do Fluminense. Tanto é que, se eu puder resumir a final do Campeonato Carioca, vai ser a organização do Fluminense, através ali do trabalho do Fernando Diniz, contra os jogadores do Flamengo. O espetáculo que o Flamengo faz por causa da habilidade dos atletas. Não é por causa da organização tática. É por causa do talento dos jogadores. E, eventualmente, ali o Arrascaeta vai surgir e vai fazer um golaço, como fez no primeiro jogo contra o Vasco. Everton Ribeiro pode fazer uma jogada ali, o Pedro pode ser decisivo. Não é por causa da organização. Então, se a gente puder resumir a final do Campeonato Carioca, é talento, Flamengo, contra a organização do Fluminense. Porque o Vitor Pereira, ele não consegue botar a organização no time do Flamengo. O Flamengo tem vencido até aqui muito na intuição e na qualidade, na individualidade dos seus personagens. Então tá aí, nação, é isso daí. Escreva nos comentários a sua opinião. Agora, meu amigo, é clima de decisão. O Flamengo está na grande final do Campeonato Carioca. Vamos ver o que vai acontecer nessa final, se o Vitor Pereira vai fazer novas mudanças no Flamengo. Nação, escreva nos comentários, vamos dar aquela força positiva pro Flamengo para ele ser campeão. É isso daí, deixa o like e a gente se vê daqui a pouquinho nos próximos vídeos.